Muito obrigado. Não vou ter a ousadia de apresentar os meus participantes neste debate. Vou simplesmente falar de alguns momentos que me cruzei com eles. Para já, elogiá-lo pela sua coragem por estar aqui hoje e mostrar que o senhor tem, de facto, o sentido do rigor e aquilo que tem que fazer, faz. E isso é muito grato para mim, que tenho formação de jornalista, e dizer-lhe só que conheci, não pessoalmente o seu pai, mas conheci a Gráfica de Mirandela, que foi uma escola para todos nós jornalistas. Eu trabalhei no Expresso em determinado tempo fazendo suplementos e normalmente nós acabávamos o dia, quando estávamos já a fazer os suplementos, na Gráfica. E era uma escola, e não posso esquecer. Padre Vítor Melícias, o que é que eu posso dizer? A não ser que trabalho com ele há para aí uns 15 anos na Fundação Pro Dignitate, de que ele é vice-presidente. E com ele passámos alguns projetos muito interessantes que se enquadram um pouco também na perspectiva do que aqui se está a procurar, que é jornalismo ao serviço da paz e do desenvolvimento, ou seja, de facto, um projeto singular também, que se junta a este outro projeto, que é o imigrante mundo português. Não quero perder mais tempo, fazer-vos perder mais tempo, para ouvirmos aqui o primeiro padre Vítor Melícias falar sobre esta experiência única que foi a participação no início deste jornal, O Imigrante. Muito obrigado. Como diria São Francisco de Assis, buonasera, boa gente. Eu, agradecendo muito a amabilidade do convite, saúdo a vossa presença e participação, felicito os promotores e organizadores deste colóquio, felicito-me e congratulo-me com a opção do tema Dar Voz à Diáspora e que este esforço, mais um para se dar voz à diáspora, ocorra nesta iniciativa, numa sala que é sede da Academia Internacional de Cultura Portuguesa, que aliás sou académico, perante as fotografias dos nossos retratos dos nossos fundadores, que estão aqui patentes, e a bandeira da nossa Academia. Porque Portugal, que não tem, disse eu ali há momentos a alguém, que não tem hoje fronteiras, aliás foi sempre um país aberto, é um país de cultura e humanismo universalista, um país de encontro, tem sido exatamente na diáspora esse país que vai realizando os valores aqui sorvidos da história, aqui sorvidos da cultura pátria, como os valores e as opções pelas quais este povo se conduziu e se continua a conduzir, esta cultura tão valiosa, ser aqui, uma vez mais vivida e celebrada neste contexto e com esta intenção de dar voz à diáspora, é motivo para vos agradecer e me congratular. Faço com muito gosto. A circunstância, já que hoje mencionada, da partida para o pai do meu grande amigo, um dos maiores amigos que tive em toda a minha vida, e companheiro de sonhos e de lutas em variadas áreas, o comendador, meu amigo Valentim Moraes, faz com que a minha intervenção comece por ser uma homenagem. Uma homenagem que anteontem tive a oportunidade de lhe prestar na missa de corpo presente, mas uma homenagem que me alegro poder prestar também neste contexto, neste universo, neste mundo da imigração, que ele tanto amou e durante tantas décadas serviu como poucos. Foi efetivamente um grande português, foi efetivamente um grande homem, um grande cidadão e um grande servidor da fraternidade, da liberdade e daquilo que nos torna todos iguais, a dignidade de toda a pessoa humana. E foi exatamente por estas motivações da sua própria formação pessoal, ele que viera ainda praticamente menino, lá das terras de avô, de Erganil, viera para aqui, filho de gente pobre, como um imigrante, migrante pobre, e aqui construiu a pulso
o seu próprio futuro, a sua casa, a sua família, as suas empresas, e realizou muitos dos seus sonhos, onde encontrou felicidade e algum sofrimento. Este homem, ao partir hoje, deixa-me, a mim, não apenas a saudade, mas também a possibilidade de invocar, com a fundação de um dos seus jornais, porque não foi o único que fundou. Eu mesmo e ele, por iniciativa dele, que foi o real fundador, além do Imigrante, hoje chamado Mundo Português, fundámos o então Jornal Agrícola, de que eu fui diretor e ele foi editor. O Imigrante nasceu há exatamente 47 anos e o Jornal Agrícola 2, 3 anos depois. Refiro isto apenas para significar que era a sua preocupação de estar ao lado daqueles que mais estavam em sofrimento, daqueles que estavam mais injustiçados, que o levou a tomar a iniciativa de propor que houvesse instrumentos de comunicação social de apoio, que desse a voz àqueles que não tinham voz, que estivesse ao lado daqueles que precisavam de estímulo e de força. O Valentim Moraes, que eu conheci exatamente nessa altura, partilhou comigo que vinha de Roma, vinha do contexto do Concílio Vaticano II, vinha jovem clérigo, cheio de sonhos e de vontade de ajudar, sentia, como eu e vós, o que eram os dramas do Portugal daquele momento. Um Portugal marcado por uma guerra colonial tão difícil de explicar, de aceitar e de viver. Uma imigração, não apenas pelos seus números, pelas suas condições, muitas vezes de verdadeira injustiça, tão difícil de sofrer. Uma censura, uma limitação à expressão do pensamento e das liberdades, três verdadeiras chagas do Portugal que o Valentim Moraes e eu mesmo, como tantos milhares de portugueses, vivemos e que nos levou, quase que sufocados, a procurar janelas de ar. O jornal O Imigrante nasceu, nessa altura, exatamente como uma tentativa de irmos sofrer ao lado daqueles que estavam a sofrer, de irmos viver ao lado daqueles que viviam, a esperança de que houvesse mais verdade na vida deste povo, que houvesse mais justiça do lado deste povo, que houvesse, sobretudo, mais apoio àqueles que estavam mais marginalizados. E se eu referi o Jornal Agrícola foi porque entendíamos nós que era naquele tempo a gente que estava no interior de Portugal, subdesenvolvido, marginalizado, dependente de uma economia controlada apenas por alguns, dependente de uma política controlada por muito poucos. Um povo que, vivendo aqui, sentiu a necessidade de ir mesmo a salto, em sofrimentos de que nós temos tanta experiência, porventura, como eu tive na minha própria família, de irmão da minha mãe morto na fronteira pelos passadores, e não foi caso único, nós sentíamos e falávamos disto nos nossos colóquios, no café, ou naqueles encontros de caráter religioso que então tínhamos, ele então, jovem que havia feito o curso de cristandade, e eu, jovem padre, regressado à sua terra. Foi exatamente esta a motivação que nos levou, repito, primeiramente por iniciativa dele, e a partir de uma pequena empresa que ele havia constituído a pulso, ali na Travessa do Fragial, uma tipografia trabalhando ainda com máquinas e instrumentos de terceira ou quinta ordem vindos do passado, em que ele e outros trabalhadores que ele amava e respeitava como da sua casa e da sua família, durante a noite, atando os baraços em volta das letras, ainda faziam tipografia à antiga e punham cá fora a voz daqueles que sofriam. O jornal O Imigrante surgiu, nem sempre compreendido, logo desde o início, mas surgiu com esta intenção. Dois cidadãos que acreditavam que o mundo devia ser melhor e que era preciso ajudar aqueles que não tinham voz, que não tinham possibilidade de acesso nem à informação jurídica, nem à proteção social, nem sequer à proteção política. Foi por isto que nasceu o jornal O Imigrante. Aliás, ele mesmo diz, nesta edição de hoje, ou de ontem, do Mundo Português, em que é recuperado um testemunho que ele deu, reproduzindo exatamente a ideia que aqui agora vos traduzo. Eu mesmo
anteontem, à saída da igreja de São João de Deus, da missa de corpo presente e partida do funeral, foi apanhado pelos jornalistas deste tão simpático mundo português e ali, contra a parede da igreja, me gravaram as palavras que saíram as únicas espontâneas ali, mas que traduzem, relendo-as ora hoje, o que eu efetivamente sinto. Estamos perante um grande cidadão de Portugal, que felizmente a República homenageou como comendador do mérito industrial, mas sobretudo do mérito civil, do mérito que eu poderia chamar de cidadania, do mérito da solidariedade. Este homem, posso comprová-lo em diversíssimas dimensões da sua vida, que compartilhámos quase que ao minuto, nas mais variadas circunstâncias, era profundamente um homem solidário. Um homem que veio do meio do sofrimento do povo do interior da província e que acarretou com toda a sua vida o sofrimento dos outros como se fosse o seu próprio sofrimento. E este sentimento dele, que eu comungava, foi traduzido logo no editorial do primeiro número, no dia 12 de janeiro do ano de 1970, há precisamente 47 anos. Demos-lhe, fui eu que o redigi, que o escrevi, o título de Agir Servindo. Queríamos que o jornal fosse um serviço, mas fosse um serviço de ação. E ali, em palavras que eu mesmo aqui trouxe hoje escritas, só para recordar, o jornal aparece de improviso, escrevia nessa altura, mas não fruto de improvisação. Ele foi efetivamente pensado e sofrido em anos de solidariedade, de sofrimento surdo pelos dramas cotidianos desses valorosos portugueses, etc, etc. Foi efetivamente o sentimento do sofrimento. Nós sofrimos mesmo, não eram só nós dois, milhares de portugueses, as nossas famílias em Portugal. Quase que não havia uma família que não tivesse um imigrante. Sofríamos com o sofrimento dos imigrantes. Como eles lá fora sofriam com o nosso sofrimento aqui. Havia uma sintonia de um povo que estava a sofrer, mas que não desistia de lutar. E por isso mesmo, continuava depois do editorial, nós aparecemos ao lado dos imigrantes, ao lado. Não era por cima para ensinar que não sabíamos, nem era ao seu lado, para juntos carregarmos a mesma aventura comum. Sempre, estou a repetir palavras que foram escritas há 47 anos, sob o estandarte da verdade e da justiça. Eram estes os ideais que nos conduziam para produzir um jornal de ação, em espírito de serviço, com imparcialidade e independência. Tendo consciência, isso também foi escrito aí, de que a política, a religião, a filosofia, sendo diversa para cada um, são aqui apenas uma, a intransigente defesa da dignidade do ser humano e da dignidade dos nossos trabalhadores em tal sofrimento. O Jornal do Imigrante nasceu assim e com esta intenção. Infelizmente, o contexto em que se vivia, que era o contexto político interno, nos limitava muito. O nosso drama principal era a censura. Não sei se orientarão lá no jornal, Deus queira que não se tenha perdido, mas eu tinha no meu próprio quarto uma pilha assim desta altura, não estou a exagerar nada, de cortes que a censura nos tinha feito com o famoso traço azul. Eu várias vezes, mesmo de madrugada, ia para o jovenzinho a tentar ser insubmisso na submissão que me impunham, discutir com o Sr. Coronel para ver se podia passar ou não passar. Chegávamos a fazer aqueles truques que todos nós fazíamos, que era não citar a fonte e pôr verdades que eles depois cortavam. Eu tenho coisas como uma frase da Epístola de São Tiago, cortada pela censura com lápis azul, só porque não dizia que era de São Tiago. Tinha uma frase do professor Marcelo Caetano, naquelas conversas em família, cortadas pela censura, só porque... Já me quero que eu me cale, ainda não comecei. Já. Oh, mal. Bom, então tenho que reduzir isto muito. Reduzir isto muito dizendo que esse contexto punha-nos muitas dificuldades. A censura e mesmo o próprio contexto de entendimento. Como o jornal surgiu com esta intenção, mas surgiu com alguma aparência de vontade de intervir, nós fizemos, por exemplo, logo uma apresentação no Hotel Ritz. Convidámos os políticos, convidámos a igreja, estava lá o Bispo Madrasuma, por acaso teve uma cena interessantíssima, porque quando foi para tirar as fotografias dos jornalistas, nós estávamos com um copo na mão e eu julgo que o dele ou era água ou sobrando, mas ele escondeu, que era para não aparecer, disse mesmo, que era para não aparecer na fotografia do Bispo com o copo na mão no dia seguinte.
E então essa recepção foi bastante mal interpretada por alguns meios. Chamavam-nos quase capitalistas e imperialistas, que surgiam para explorar o pobre do trabalhador que estava lá fora do sentido. Era exatamente o contrário. Organizámos e mandámos aqui o Vítor Blais, o Sr. Alegria, mensageiros que iam lá contactar com a comunidade. Escolhemos um grupo de redação que eram os bons jornalistas, o Denis Abreu, que ainda hoje escreve, bastante à direita, mas bom amigo, o Botelho da Silva, que Deus tenha, eram bons jornalistas e que, contudo, tinham as limitações próprias do jornalismo dessa época. Tentámos ir aos poucos, fazendo passar a mensagem que era possível. Se hoje, lendo isso há 147 anos, sim, o que a gente queria escrever está cá, era preciso sabê-lo ler. Mas não está em todas as coisas, porque tinha a bola, tinha as palavras cruzadas, tinha tudo. Agora deixa aqui, põe o Benfica, Deus nos perdoe. Deixei de estar editor, mas enfim. Mas se vires, por exemplo, a primeira página desse jornal nesse dia, tinha logo a apresentação de uma entrevista. Foi o professor Adriano Moreira, que aliás já esteve aqui, em que nessa entrevista o que ele dizia que saíram daqui os que tinham mais capacidade. Os portugueses mais habilitados, mais capacitados, mais corajosos, foram exatamente os que saíram. A mesma ideia do professor Eduardo Lourenço e aquela ideia que nós sabíamos. Emigrar não era fácil. E para tomar aquela decisão era preciso ter muita coragem. E para sofrer o que eles sofreram, era preciso muita coragem. Outra, além do anunciar do editorial e do anunciar a entrevista, havia uma saudação em grande destaque aos imigrantes e à imprensa, designadamente à imprensa, e designadamente a imprensa do mundo da imigração. Hoje mesmo, ao estar aqui hoje a falar sobre isto, quero renovar a homenagem que é devida aos vários variedíssimos órgãos, ou média, como agora dizem, de comunicação, alguns até dizem mídia, Deus nos perdoe, aos médias de comunicação social por defenderem os nossos imigrantes. Contudo, tivemos desde logo, entre várias outras dificuldades, tivemos uma, por exemplo, que havia já um jornalzinho em Clermont-Ferrand, em França, com o título de O Imigrante, e nós não sabíamos. De maneira que o bom do dono do jornal, que por acaso até era padre, veio a falecer depois de um acidente cardíaco, Deus o tenha em paz, pôs-nos em tribunal. De maneira que o Valentim Moraes e eu, os jornalistas, fomos, pela única vez, réus em tribunal. E fomos ali julgados, com a melhor da sociedade de Lisboa, a ser nossas testemunhas abonatórias, como é evidente. Não só fomos absolvidos, como fomos louvados na sentença, que foi publicada depois no boletim do Ministério da Justiça. Porque o outro jornal não era conhecido cá, não estava registado em Portugal, portanto, juridicamente não havia nada a fazer, fomos não só absolvidos, repito, mas louvados. De qualquer maneira, digo hoje, se eu tivesse sabido que havia isso, punha a inventar por outro nome. A capacidade de inventar é aquela que o nosso Senhor, felizmente, mais me deu. Mas, ultrapassados esses vários problemas, tivemos depois alguns outros conflitos, porque desde o princípio, também logo desde o número 2, nós começámos a receber, porque houve um convite a que os imigrantes mandassem cartas, escrevessem, para que nós queríamos ser a voz deles também. E a voz dos imigrantes era muito complicada, porque havia de tudo. Extrema-direita, extrema-esquerda, uma confusão, e aquilo para selecionar era muito complicado, e para fazer passar na censura, mais complicado era. De tal maneira complicado que já depois do 25 de Abril, já depois do 25 de Abril, o jornal O Avante, que é conhecido, publicou um texto a criticar o nosso jornalito, por causa de publicar essas ideias dos tipos que sabiam dos Estados Unidos contra o comunismo, contra isso, contra aquilo, e dizia lá, nessa folha de couve do Padre Malícias. Aquilo passei-me, no dia seguinte, terei uma publiquei na primeira página o texto do Avante, está tudo isso publicado, com os meus comentários linha a linha. Não por isso, não por aquilo, porque quando chegou à folha de couve, disse assim, e a vossa folha de nabo, com cabeça e tudo, seus nabos. Até hoje nunca houve mais outra conversa, a não ser de amigos que nos encontramos e nos damos todos muitíssimo bem. Há algumas dificuldades, o Marcelo Caetano escreveu uma carta autógrafa, foi publicada depois também, já depois do 25 de Abril, dirigida ao diretor da censura, a chamar a atenção para o Jornal Imigrante, que era um perigoso jornal de esquerdas e de não sei o quê. Enfim, as dificuldades eram... Eu tinha tanta coisa para dizer, mas eu vou dizer só, fundamentalmente as dificuldades eram estas. São as comuns a todos vós e a todos aqueles que lutam pelas causas.
Uns considerávamos uns tremendos comunistas, perigosíssimos, esquerdistas, e não sei o quê. Outros considerávamos os maiores direitistas deste mundo. Ninguém nos considerava pessoas de boa vontade que estavam a querer ajudar. Mas isto acontece a quem se mete nestas coisas. Veja o Papa Francisco. É cada bordoada na comunicação social todos os dias, maiores injustiças. É um homem dos melhores que o mundo hoje tem. Uns chamam-lhe comunista, isto e aquilo. Outros chamam-lhe, ele é um santo homem, um bom homem. Isto, todos vocês, vós que andastes envolvidos neste mundo, seguramente sentis isto mesmo. Mas ao prestar hoje homenagem ao espírito, já não dão tempo para mandar, até tinha de uma folhica e tudo, fica aqui tudo para a próxima, paciência. Mas, não preciso de tempo nenhum. Não, está bem, deixa estar. Mas ao resumir isto tudo, na referência à intenção com que o jornal surgiu, e uma religiosíssima referência às dificuldades, mas também aos êxitos e aos carinhos que encontramos nestes 47 anos de existência, dão-me a minha força para vos pedir uma coisa. Continuem, porque a diáspora portuguesa, o sucesso destes trabalhadores e trabalhadoras extraordinários que nós encontramos, eu mesmo, a maior parte numérica da minha família de sangue, vive exatamente na imigração, hoje praticamente sobretudo no Luxemburgo, a maior parte, aqui tenho 12 pessoas do meu sangue direto, lá tenho algumas 16. Infelizmente, a maior parte deles já não são sequer cidadãos portugueses. São cidadãos luxemburgueses, os mais pequenitos não falam o português, dizem umas palavritas, mas tenham pelo menos a cultura, os valores e aquilo que nos faz ser portugueses e portuguesas com uma mensagem para o mundo de hoje. Peço desculpa ter ultrapassado, mas garanto uma coisa, se me desses tempo, eu deixo mais aqui. Por ordem e incumbência aqui da organização, temos que passar de facto ao orador seguinte, o meu querido amigo Carlos Moraes, permita-me que o trate assim. Utilizou aqui o padre Melícias a expressão agir servindo e também uma expressão que julgo que é bíblica, dar a voz aos que não têm a voz, mas há uma outra que eu queria acrescentar e que é introduzida pelo professor Adriano Moreira. O poder da voz, ou seja, o poder do jornal, contra a voz do poder. Faz favor. Bom, se me permitem, eu reclamo, peço que a minha parte final da intervenção seja passada o tempo todo aqui para o padre Vítor Luís. Agora vejam a minha dificuldade em suceder, quer à dimensão empresarial e humana do meu pai, quer à capacidade empresarial e pedagógica e humana que tem aqui o padre Vítor Melícias. Portanto, eu tinha uma tarefa herculeana. Tinha que ser, no mínimo, tão bom como eles. O que é, de facto, quase impossível. O que eu tive que fazer diferente deles, a única coisa foi fazer com que o tempo deles foi basicamente a Europa, que era essa a temática da altura e a prioridade, e com, de facto, a experiência que na altura tive, fruto das minhas primeiras viagens, ao lado do Dr. Manuel Aguiar, a conhecer o mundo, eu conheci uma realidade que não me era conhecida até então. Eu sou formado na Católica em Economia e fui descobrir o mundo empresarial. E posso hoje dizer três coisas. Primeiro, que nós somos 5 milhões que estão lá fora, dos quais 3 milhões e meio vivem fora da Europa e apenas 1 milhão e meio estão na Europa. Estes 3 milhões e meio, naturalmente, é um mundo empresarial muito maior, fruto das condições económicas e dos países onde eles estão. E foi para esse mundo que eu também quis alargar o espectro do jornal. Fui vítima que, quando quis lançar cada vez mais o nome Jornal O Imigrante, aparece-me o Cavaco Silva a dizer que já não havia imigrantes. E, portanto, os meus leitores, digamos, a mudança do título foi uma obrigação. Foi muito difícil descobrir um nome sucedâneo. Acho que o mundo português é um nome feliz, mas foi muito difícil. E, por outro lado, tinha, sem dúvida, um legado muito difícil, que era fazer com que eu era um rejeitado, nós éramos os rejeitados, como diz o padre Vítor, e eu sempre disse que, no mínimo, tenho algo do sangue dos criadores deste jornal, que foi, de facto, lançar um jornal para os mais pobres, para os mais rejeitados no Ritz. Eles, já à altura, eram os hereges à luz de muita gente. Por acaso, o grande sucesso do grande empreendimento que eu lancei, chamado CISAB Portugal,
por acaso, mas mera coincidência, primeiro nasceu em outros hotéis, mas foi no Ritz que ele granjeou a sua enorme visibilidade e notoriedade pela sociedade. Portanto, a bênção do Padre Vítor e da Igreja a esta causa já lá estava e eu tive apenas que fazer com que o sangue desse espaço. A parte mais difícil, que ainda hoje é como é que um jornal que antigamente, quando nasceu, vivia exclusivamente dos dinheiros da Gráfica Mirandela, que lhe davam os meios e as condições para este desidrato comunicacional e mensageiro, como é que, partindo de uma realidade em que a sociedade rejeitava completamente a imigração, até porque se tornou muito fácil ter dinheiro, com estes fundos europeus e com tudo este panóplia de fazer com que a banca criasse dinheiro como se fosse o tio Patinhas, de facto, como é que era possível manter fiel a uma realidade de defender os portugueses que estão lá fora, quando era preciso pagar isto tudo e não havia ninguém a dar um tostão para que a realidade do jornal se mantivesse. Felizmente, não só fomos capazes, encontramos um conjunto de jornalistas impecáveis, que nunca foram imigrantes, mas que vivem a causa muitas vezes mais do que eu, mas uma coisa que eu pedia, de facto, é que o jornal O Imigrante ainda hoje é o jornal português de maior circulação em todo o mundo, porque, de facto, chegamos hoje a 178 países no mundo inteiro e, semanalmente, somos lidos por mais de 600 mil pessoas. Hoje a internet permitiu toda uma dimensão muito para além daquilo que era possível, mas há uma coisa que é verdade. As minhas origens sempre me obrigam à humildade, a ser porta-voz dos rejeitados e o projeto que, como digo, deu voz e capacidade financeira para que este projeto fizesse, foi de facto fazer com que dessemos valor aos imigrantes no mundo da comida. Ou seja, porque eles a comerem todos os dias, eles têm a capacidade de não querer produtos de marca branca e nascem como cogumelos lá fora e nascem a pedir Somali em vez de Coca-Cola, que é a parte mais bonita disto. E, portanto, a dificuldade era transformar isto num movimento económico sustentável e devidamente reconhecido pela sociedade portuguesa. E, felizmente, fomos capazes de o fazer. E hoje o jornal vê cada vez mais o seu mercado a aumentar e vai ser gigantesco com a entrada da nova legislação sobre que os netos de portugueses poderão reclamar a nacionalidade portuguesa e com a CPLP em força e com, obviamente, o grande amigo do Padre Vítor, do Guterres, na ONU, e o Marcelo, também grande amigo do Padre Vítor, nos lugares mais importantes da língua e da Portugalidade. Estou certo que o desafio do jornal e da imprensa de língua portuguesa, e em particular dos movimentos migratórios, vão ser um desafio gigantesco, porque em Portugal, como provincianos que são muitas vezes os políticos, continuarão a rejeitar realmente esta realidade, mas naturalmente a aspirar a receita económica que ela possa ter. Portanto, eu agora ia-me passar o resto do meu tempo ao Padre Vítor Melícias, porque é, além de tudo, um exímio defensor de toda esta causa, e ele ficará para a história, certamente, com a sua capacidade enormemente eloquente de mensageiro, de agir servindo e de ser capaz de, quando na altura nada havia, ter-se criado algo. E isso faz toda a diferença. É muito difícil do nada fazer algo. Naturalmente, a continuidade não deixa de ser menos difícil, mas já é uma continuidade com base em algo que alguém o fez. Padre Vítor, se me permite. Mas antes queria, talvez, perguntar se há perguntas. Alguém quer dirigir alguma pergunta ou pôr alguma questão antes de pedir ao Padre? Temos que encerrar, que isto é muito... O relógio é que 10 minutos no mínimo. Não sei. O relógio é que manda, mas eu, agradecendo as referências que fez, eu não passo de um bombeiro, nisto e em todas as outras coisas na vida que tive o prazer de fazer. Mas já agora que ele fez uma referência, eu gostaria de dizer que os grandes temas nossos eram o direito à imigração, os imigrantes terem consciência de que não deviam favor nenhum a ninguém quando os apoiassem,
e que não tinham que ter medo, porque não eram criminosos, nem estavam clandestinos, nem estavam ilegais. E temos aqui muita coisa, isso é fundamental. Direito à imigração. Depois era poder exercer direitos nos sítios onde estavam. Direitos designadamente a eleições, pelo menos as autárquicas, se não fosse nas legislativas, direito a participar na eleição dos presidentes cá e coisas assim. E nestas nossas várias reivindicações de direitos, a luta contra as más condições sociais, do bidonville, das coisas todas, nós tínhamos correspondentes da imigração e muitos funcionários da imigração foram fundamentais no papel que nós podemos desenvolver. Tivemos a distribuição do livro do Tenreira Martins, que eu pude prestar homenagem aos que trabalharam nos consulados, nas embaixadas, foi fundamental. E às vezes esquece essa dimensão da imigração, extremamente positivo, foi a aparição a partir daqui, dos secretários de Estado, do esforço que faziam, e a gente da imigração, e gente da Caixa Central dos Trabalhadores Migrantes, e por aí adiante. Mas também gente daqui. Eu tinha um grupo, na altura, que fazia muita reflexão e alguma ação ativa, quando era possível, ficou conhecido como o Grupo da Luz, no qual estava muita gente jovem, entre os quais Guterres, o Marcelo Rebelo de Sousa, e por aí, enfim, são vários os nomes. E nós escrevíamos, eles escreviam, ou com o nome ou com pseudónimo, no jornal O Imigrante. E há aqui textos muito bonitos, que um dia espero poder identificar, eventualmente para republicar, de jovens muito capacitados da sociedade portuguesa, que naquela altura escreviam para um jornalecozido, que era o Jornal Imigrante, sobre coisas como o direito ao ensino pré-primário, de que o António Guterres era o grande campeão na altura. Aliás, depois, quando foi primeiro-ministro, meteu cá o sistema e ele várias vezes escreveu nos jornais, designadamente do Imigrante, sobre isso. O próprio Marcelo, embora esse o pseudónimo, escreveu também, como vários dos nossos membros do grupo escreviam. Portanto, este jornal teve mais esta vantagem, foi, dentro das dificuldades todas que eu só referi, per capita, digamos assim, per suma capita, também havia participação da nossa gente, da imigração e dos servidores da imigração e de gente que estava aqui e que vivia, sobretudo, os grandes dramas do povo português nessa altura. A vocês, obrigado pela paciência e a eles por terem colaborado. Muito obrigado. Terminou o tempo, não é? Completamente. Alguém quer... sim. Vai ser muito rápido, como não posso deixar de estar calada no momento em que estão em causa o elogio de fantásticas personalidades. Entre elas, eu sinto Carlos. Conheço desde muito novo. Assisti à diversidade, ao empenhamento que ele tinha para conseguir dinheiro para o jornal. Naturalmente, na altura, a Secretaria de Estado lá ia arranjando uns tostões. Mas isso ia facilitando a vida do jornal do Imigrante. Não esqueço, e em todos os países por onde andei em trabalho, era com muito gosto que eu vi o jornal do Imigrante. Sempre presente e sempre a ser lido por aqueles que falavam pelo menos português, o que era da maior importância. Enalteço muito o jornal, porque a propaganda que faz da língua portuguesa bem merecia um alto e muito maior empenhamento do Estado português. Muito obrigada. Se me permite fazer aqui uma pergunta ao Padre Vítor Melícias, de facto, o Seminário da Luz, eu recordo, enfim, a opinião que sempre tive, era de facto um fervilhar de gente e de grupos de pessoas de reflexão. E está tudo publicado já, está muito pronto, e de facto, fruto do maio de 68 de Paris, em que toda a gente começou a pensar e que a Igreja... mais fruto do Vaticano II do que do maio de Paris. Ok. E portanto, não, por acaso... E, portanto, estamos a falar de 69 ou de... Estamos a falar de, sim, Paris, 68. Pronto. O grupo começou em 68. E a grande pergunta é, lembro-me que a boa parte dos jornalistas eram também padres, havia outros... Isso era no jornal. No jornal. Mas não estava no grupo da Luz, esse não estava. E a pergunta é, Padre Vítor, o que é que encontrou no meu pai diferente dos outros
para criassem essa matéria-prima para fazer o impossível? O que eu encontrei de diferente foi a diferença. Ou seja, foi o empenhamento. Ele empenhava-se. Ele sofria porque havia pessoas a sofrer e queria que alguém ajudasse a resolver isso. É por isso que ele na política estava na oposição, mas forte. É por isso que ele no trabalho estava do lado dos trabalhadores, mesmo quando ele era o patrão. É por isso que ele estava exatamente do lado dos injustiçados. E foi exatamente essa diferença que eu encontrei, mas eu quase que diria, mais me motivou ele a este trabalho do que eu a ele, embora minha gente tenha colaborado. Entre muitas outras coisas, o jornal O Imigrante é que foi o editor de 2 dos livrinhos de divulgação doutrinária política depois do 25 de Abril. Os movimentos e partidos políticos em Portugal é a edição do jornal O Imigrante, escrito pelo Grupo da Luz. A Constituição explicada ao povo é a edição do jornal O Imigrante, escrito pelo Grupo da Luz. Portanto, havia uma certa participação, embora fosse uma coisa independente. Não, olha, sabia mais que um padre. Bom, se me permitem só a brincadeira, mas eu aprendendo com eles, estúpido não seria, consegui que os imigrantes votassem para o Presidente da República. Foi o jornal O Imigrante que conseguiu liderar um movimento de 30 mil assinaturas, entregou na Assembleia, fez o lobby político tanto necessário, sensibilizou a esquerda e a direita, porque até então não se queria que votassem para o Presidente da República. Portanto, também o jornal faz parte desse, já não como movimento de igreja, mas já como movimento cívico. Mas aí a igreja, como é normal, escolheu os melhores para dar a continuidade. Mas a igreja não estava lá para os fazer rezar, era para sofrer e trabalhar com eles. Então agora, antes que me matem da organização, vamos passar ao capítulo de... Posso só dizer uma coisa? É que lembro que o próprio Conselho das Comunidades elegeu o jornal O Imigrante como a voz da sua voz. É verdade, em 1984, como disse aqui, na altura em que o nosso amigo da Madeira mandou calar toda a gente, aqui a democracia quem manda sou eu, e de facto o jornal foi eleito contra muita gente, mas toda a gente assinou, os 134, todos eles elegeram o jornal O Imigrante como o representante número 1 do Conselho das Comunidades. Eu lembrei aqui, Porto Santo, Foi, mas era toda a gente, uns contra os outros, e tinha que haver o consenso. Porto Santo a mim lembrou-me um episódio verídico. Algures no Brasil, há uns anos atrás, em Porto Alegre, havia um deputado federal que vinha fazer uma explicação ao povo do que é a democracia. Fez a sua intervenção e tal, e no fim houve a oportunidade para as perguntas. E estava um Jeca Tatu, como ele dizia, um homem do campo, lá no fundo, já velhote, e dizia, posso, faz favor. Ele levantou-se e, em vez de falar de lá, foi andando para a mesa, tentar ver o que é que ele ia dizer. Ele chegou à mesa, agarrou no copo de água que lá estava, bebeu, depois assim, democracia é haver água para todos.